Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, e do qual o Brasil faz parte na sua política externa do Lula. Eu estou dizendo isso há anos, aprendi isso com o professor Olavo, sem dúvida nenhuma, e estou repetindo isso há anos, porque essa me parece a realidade. Se o Lula fosse eleito e começasse a se comportar de forma completamente diversa, eu ia falar, bom, o meu modelo está inadequado. Mas o que está acontecendo? O meu modelo está se provando correto. E o modelo de muitos de vocês aqui. A dúvida é, se eu fosse uma Miriam Leitoa e falasse assim, não, na verdade o Lula não tem nada a ver com o Maduro, e aí eu escutasse a delação dessa moça, visse a forma como o Lula se porta, visse a declaração do PT, visse a declaração do Zé Dirceu, visse a política externa do Brasil, eu ia entrar em dissonância. Eu ia ter que ter um surto psicótico para explicar a realidade. Ou cair na real. Como a Miriam Leitão não caiu na real, a gente sabe o que está acontecendo. E eu já expliquei no programa que a distinção é entre as pessoas que estão nesse estado, ou as pessoas como o Lula, por exemplo. O Lula é muito claro que não é esse o caso. Ele vira para o Maduro e fala, o seu problema é que você não consegue distorcer a realidade o suficiente para enganar as pessoas. E aí, a grande dificuldade é que essas pessoas não acreditam numa verdade ou numa realidade objetiva, que é a característica do pós-modernismo e do marxismo cultural. Diz o expoente do pós-modernismo, querido da esquerda, Michel Foucault, que o que importa na ordem do discurso é a construção do poder. São os mecanismos de construção do poder. Então você não está interessado na realidade porque não há realidade. Você não está interessado nos fatos objetivos, na verdade, porque você vive na pós-verdade. O que você quer é construir um mecanismo que te mantenha no poder. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Eu digo isso para todos nós, inclusive as pessoas que se chamam de direita e tudo mais. Tem que tomar cuidado. Né? Porque muitas vezes a direita também cai nessas maluquices. Quando eu falo assim, né, você via aquilo no final do ano passado, que tinha mesmo muitas pessoas, no final do ano retrasado, na época das eleições, o movimento QAnon nos Estados Unidos, ou o movimento do tic-tac no Brasil, as pessoas entraram em um surto psicótico e não queriam ver a realidade. E aí quando eu entrava, um cara falava assim, olha, não adianta, isso que vocês estão fazendo, a realidade dentro das Forças Armadas é essa, a realidade de como o Bolsonaro está se comportando é essa, é isso que parece que vai acontecer, são os bastidores. Aí a pessoa ficava brava comigo, porque eu destruí o insight dela. E as pessoas gostavam daquele insight. Né? Muita gente nos Estados Unidos foi mais forte, mas no Brasil também teve aquela coisa, não, ele está deixando isso acontecer para que ele possa pegar os caras. Tudo isso é um estado de loucura, é uma desconexão da realidade. E houve muita gente, e são essas pessoas, muitas dessas pessoas, que estão neste ano e no ano passado, estavam em estado catatônico. A pessoa ficou tão desapontada quando ela saiu do transe no qual ela estava, quando ela saiu do surto psicótico, que a pessoa entrou em depressão. E falou, não quero mais saber de política. Política é só tristeza. A pessoa efetivamente passou a ter, para usar o termo do Freud, né, um trauma. Eu posso dizer. E claro, toda vez eu tenho que adaptar, não sou dono da verdade, então todas as vezes pô, isso é interessante, vou passar a incorporar isso aqui na minha forma de ver o mundo. Pô, isso aqui eu achava que era desse jeito, mas talvez seja mais complexo do que eu estou achando que é. Uma coisa que até hoje eu não consegui compreender com profundidade é o quanto, como é feita a articulação da elite global. Porque ela existe, mas de que forma? Qual o papel do Deep State? Pô, esses caras da CIA, como é que esses caras agem? Qual é a conexão? Então, você vai adaptando. Né? E isso é óbvio, só interessa para quem está interessado em ver a realidade. E eu posso dizer que tudo aquilo que eu e muita gente falava que existia, o eixo das ditaduras, do qual o Brasil ia se alinhar, está aí, materializado nessa semana, para quem quiser ver. Para quem quiser ver e para quem não tiver enlouquecido ainda. E eu quero falar mais, hoje é um papo meio psicológico, né? Porque eu quero falar mais sobre esse estado de loucura no qual a sociedade se encontra, e fiz besteira aqui, no qual a sociedade se encontra, essa patologia mental, né? Essa epidemia psíquica, para usar o termo que o Jung falava, falar um pouco de Olimpíada, mas a gente tem uma audiência aqui muito qualificada, quase 14 mil pessoas nos assistindo aqui agora, então eu imagino que você seja uma dessas pessoas que está buscando a realidade incansavelmente.
E para você que busca a realidade de forma incansável, eu te convido para apoiar o meu trabalho, apoiar o jornalismo que eu faço. Porque muita gente que assiste o programa pensa que é de graça, que está assistindo o programa de graça. Que pensa que assiste um programa na televisão, o programa é na televisão de graça, não é de graça. As pessoas não entendem que na televisão você não é o cliente, você é o produto. A audiência, você é o produto que o veículo de mídia vende para os anunciantes, que são quem estão pagando a coisa toda. Então não tem almoço grátis, alguém está pagando aquela estrutura maravilhosa da Globo News. E as redes sociais também, mesma coisa. Mas uma vez que, se você parar para pensar que o cliente tem sempre razão, é o anunciante, que é o cliente, que determina o que você vai ver. Né? Então quem são? São os marxistas insanos das agências de publicidade, das grandes empresas, dos Itaús, das Unilever, das Ambev, da vida. Eu estudei com essas pessoas todas na faculdade de comunicação. Um bando de pirado. Né? Ou pior ainda, e muitas vezes são os mesmos, né? Os donos das verbas de publicidade estatal. Eu vivi tanto isso na minha carreira. E qual é o futuro? Qual é o antídoto contra isso? É o futuro, que é o jornalismo de assinatura, onde você sai da posição do produto e você entra na posição de cliente. E para os meus clientes, eu tenho um compromisso, eu só faço um voto. Relatar a realidade como eu vejo, sem surto psicótico, sem narrativa, sem nada. E se isso é algo com que você se identifica, você pode se juntar a mim de duas maneiras, usando esse link aqui da descrição. Você pode ser meu apoiador, usando o cupom de desconto aqui de baixo, pouco mais de $5 por mês. Você ganha acesso aos meus conteúdos exclusivos, sempre pautados na realidade, eu não estou aqui para te enganar. Ou você pode ser meu patrono, melhor ainda, né, onde você entra num processo de troca comigo. Você tem todos os benefícios de apoiador, mas você que está melhor financeiramente, que é $5 por mês, pouco mais de uma promoção do McDonald's por mês, você que está em casa, tem poucas desculpas para não apoiar. Só se não quiser mesmo. Mas, tirando aquelas poucas pessoas que não têm R$30 de disposable income, né, de renda para apoiar uma coisa que ela considera importante, quase todo mundo pode apoiar. Agora, os outros, os patronos, são $50 por mês ou $500 por ano, não, uns 40 e poucos por mês, esses já precisam estar numa condição financeira melhor e estarem dispostos à troca. Porque os patronos têm todos os benefícios dos apoiadores, mas eles também interagem comigo por e-mail, interagem comigo no nosso grupo de patrono, hoje mesmo, mais uma vez, antes de começar o programa, o que vocês acham que tem que entrar em pauta? E aí vieram as sugestões, por aí vai, muito do que surgiu daqui do programa veio do grupo de patronos. Inclusive, temos reunião, um recado para os patronos, tem reunião, nós fazemos uma reunião mensal, por Zoom, na verdade por Google Meets. Na segunda-feira, a nossa reunião é às 5 horas da tarde, você que é patrono vai receber o link por e-mail, é só para os patronos Gold, vocês vão receber o link por e-mail. Dá tempo ainda de você se tornar meu patrono Gold e ser convidado e participar da reunião de segunda-feira, se você entrar hoje ou no sábado, domingo, não sei se dá tempo, mas talvez dê também. E lá na reunião a gente vai discutir, inclusive, o nosso primeiro encontro pessoal dos patronos Gold, né? Uma oportunidade de eu sentar e bater papo pessoalmente com as pessoas, interagir, porque eu tenho feito muitos amigos entre os patronos. São pessoas bem-sucedidas, é um grupo, e eles têm feito amigos entre si, né? É um grupo de pessoas bem-sucedidas, etc. Isso é muito bacana. Bom, vamos falar continuar aqui falando sobre loucura. Aí, como dizia esse, era o Luciano Huck. Luciano Huck, né? É o Luciano Huck. Porque vocês devem ter visto o caso dessa boxeadora nas Olimpíadas espancada por um homem, sob o aplauso de pessoas em um estado de loucura. Espero que vocês tenham visto isso, porque até o Elon Musk estava tweetando mais cedo sobre isso. E é óbvio que eu, como pai de duas meninas que eu coloco no esporte, coloco no jiu-jitsu, etc., eu vejo um troço desse, é impossível não me revoltar. Mas eu acho que qualquer um que está num estado de saúde mental razoável vai se revoltar com essa notícia, né? É coisa de maluco. Tá aqui a notícia. Boxeadora italiana desiste depois de 46 segundos contra lutador trans. Angela Carini, a italiana, desistiu da luta após suspeita de nariz fraturado. Ela está usando máscara. Lutando contra um homem biológico, que já havia sido proibido de lutar no ano passado. Aqui, uma luta de boxe feminino na Olimpíada de Paris acabou em 46 segundos por desistência. A boxeadora italiana, Angela Carini, desistiu da luta após sofrer um golpe que pode ter fraturado o seu nariz de Imani Khelif, o boxeador argelino transexual. A presença, e aqui, só para você saber, todas as notícias que eu leio aqui no programa são do site do Paulo Figueiredo Show, você pode acessar a maior parte dessas notícias de graça, essa inclusive. E uma das coisas que eu fiz, antes de reproduzir essa notícia, eu fui pedir para a Sueli tirar todo o negócio de chamar de lutador A, e é lutador, boxeador.
Você é um homem, pô. Não dá pra fazer. Eu vi uma nota do MBL dizendo, não, ela foi desclassificada. Pô, porque não estava na categoria certa. Eu falo, mas se é desclassificada, ela está na categoria certa. Se você tava, Marcelo Ribeiro, doutor Marcelo Ribeiro, até falou isso no grupo, no nosso grupo hoje, falou assim: olha, se você aceita a premissa de que é uma mulher, a consequência é essa. E claro que os caras do MBL não tem como entender esse tipo de coisa, mas o fato é, se você aceita a premissa e chama de mulher, tem que participar do boxe feminino. Ou não. Não dá para ser os dois. Né? A presença de Imani Khelif já havia levantado controvérsia. O Comitê Olímpico Internacional foi pressionado a explicar por como permitiu que uma mulher entrasse em um ringue de boxe sem que se tivesse certeza do sexo da pessoa que estaria enfrentando. Khelif já havia sido proibido de competir em uma luta pela medalha de ouro em Delhi pela Associação Internacional de Boxe, que na época alegou que os níveis elevados de testosterona da lutadora não atendiam aos critérios de elegibilidade. O que é uma babaquice, porque níveis elevados de testosterona tem um monte de homem com... Aliás, o que mais tem hoje é homem com nível baixo de testosterona. A gente tem um problema mundial de homens com testosterona mais baixa na história, que obviamente se tem reflexos na política, reflexos sociais e o que é que seja. Mas não é só o nível de testosterona que implica em alguém ser mulher ou homem. Mesmo assim, que ele foi autorizado pelo COI a lutar nas Olimpíadas de Paris. A disparidade de força ficou clara desde o início, com o italiano levando um soco no rosto e imediatamente caminhando para o seu canto para dizer que estava desistindo. No site do Paulo Figueiredo Show tem vários vídeos que eu não vou poder mostrar aqui. Porque senão o YouTube desmonetiza. Ou até bloqueia. Na área de entrevistas, Karine afirmou com lágrimas no rosto que nunca havia levado um soco tão forte. Reparem, não é que essa menina começou a lutar boxe essa semana. Ela é uma atleta olímpica de boxe. E diz que nunca tomou um soco tão forte na cara. Claro, ela está tomando um soco de um homem. Mas olha o nível de histeria do COI. Mark Adams, porta-voz do COI, disse antes da luta dessa quarta-feira que essas boxeadoras transexuais são totalmente justificadas. Elas são mulheres em seus passaportes. Não é útil começar a estigmatizar assim. Todos nós temos a responsabilidade de não transformar isso em um nível de caça às bruxas. E agora ela vai ter outra luta, babá. Aí, diz a reportagem, outras lutadoras têm feito críticas leves e permitidas por terem de enfrentar homens biológicos no ringue. Críticas leves. Uma ex-oponente de Khelif, Brianda Tamara, afirmou que graças a Deus sai em segurança. A força e rapidez de Khelif, um homem biológico, parecem ser... Não é um homem biológico, é um homem. Isso a gente também pode tirar na reportagem, viu, Suheli? Tem negócio de homem biológico e mulher biológica. Tem negócio de homem e mulher. A única forma de você ser homem é biológica, a única forma de você ser mulher é você ser biológico. A gente não pode aceitar as premissas da loucura para não entrar no mesmo estado de loucura. Porque no final das contas, todas as atletas deviam se recusar a lutar. Todas elas. Todas elas deveriam ter, porque isso é muito importante. Toda vez que você participa de qualquer forma dessa histeria, você está validando a histeria. Então você é cúmplice, partícipe da histeria. E é uma coisa tão... É tão claramente uma histeria que há pouco tempo atrás essas coisas eram piada, eram exageros. Que, por exemplo, o genial South Park, o desenho South Park genial, brincavam como uma sátira da realidade, e hoje virou realidade. O South Park virou realidade. Olha isso, cara. Era um desenho animado. E agora é a sociedade absolutamente enlouquecida no qual a gente vive, onde nada mais faz sentido. A gente vive um episódio satírico da realidade. Esse é o pós-modernismo, essa é a esquerda, foi nisso que eles colocaram na gente. E qualquer pessoa, numa condição normal, vê uma imagem dessa aqui e entra em estado de revolta. A mulher aos prantos. Né? Enquanto as pessoas estão batendo palma para os malucos dançarem, na vida real, essa atleta teve a vida dela, o grande sonho da vida dela jogado no lixo. Quantos anos de treinamento para você estar numa Olimpíada? Para você chegar nesse momento? Para te colocarem para lutar com um homem? Meu Deus do céu! Qual o estímulo dessa mulher de chegar até esse ponto e aí ser espancada por um homem que é medíocre se lutar contra um homem? Como já aconteceu na natação, como já aconteceu no vôlei, como já aconteceu em todos os esportes onde isso está sendo permitido e virtualmente está destruindo as categorias de mulher.
Então eu digo que essas pessoas que participam, que batem palma do Comitê Olímpico, estão em estado de psicose. Não só o cara que se considera mulher, que obviamente esse sofre tecnicamente de disforia de gênero, tá lá no, antes de vocês me bloquearem, tá lá no oh meu Deus, como é o nome do livro dos psicólogos? DSM. Tá lá no DSM. Disforia de gênero, não vem dizer que eu tô tecnicamente. Né? Mas todos aqueles que endossam essa posição de uma pessoa em estado de disforia, todas essas estão também em um estado de psicose. E ainda é capaz de um doido do YouTube, tô falando sério, querer dizer que eu sou transfóbico, bloquear o vídeo porque eu tô dizendo isso. Porque eu tô dizendo que a pessoa tem a doença que o DSM diz que ela tem. Ou seja, não só nós temos uma sociedade louca, como os doidos estão no controle do hospício. E aí eu e você somos extremistas, porque a gente acha que só existe homem e mulher, e não tem 437 gêneros diferentes, que sexo e gênero são a mesma coisa, que é uma função biológica e não uma construção social, que não é aceitável ver um homem espancando uma mulher, que não é aceitável uma criança ser mutilada e ser transformada em infértil com bloqueadores de puberdade, porque ela está passando por um momento de extrema confusão na adolescência. Essas posições são as posições extremistas. Nós somos os extremistas. Os caras viraram um desenho do South Park e nós somos extremistas. Eu vou encerrar o programa de hoje com uma citação do meu psicólogo preferido, que é o Carl Gustav Jung, que diz o seguinte: não é a fome, eu abro o Fim da América, um dos módulos, um dos capítulos, na verdade, dentro de um dos módulos, com essa citação. Não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem que é o maior perigo do homem para o homem. Pela simples razão de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Epidemias psíquicas, não há proteção adequada contra elas, e elas são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais, diz o Carl Gustav Jung. E se você quer ser um sobrevivente dessa